Você sabe como receber as bênçãos de Deus? Você se sente merecedora? Você sente que você é abençoada ou parece que falta alguma coisa para você acessar isso? Fique neste vídeo, quero te trazer algumas dicas, algumas coisas que eu vivi na minha vida para eu te ensinar. E você, claro, já curte esse vídeo, já se inscreve também no canal e mande esse vídeo para alguém que você quer também que seja uma pessoa abençoada, que receba as bênçãos de Deus, né? Que aprenda a acessar essas bênçãos. Já comenta, eu sou abençoada. Quero trazer aqui para vocês, né? As bênçãos de Deus são dádivas, benefícios e graças que Ele concede às pessoas em diversas áreas da vida. Essas bênçãos não se limitam apenas a coisas materiais, mas também incluem espirituais, emocionais e relacionais. A Bíblia fala bastante sobre as bênçãos de Deus, mostrando que elas são expressão do seu amor, bondade e cuidado com os seus filhos. Lembrando que Deus é amor, né? Então Ele nos ama, Ele quer nos abençoar, Ele já nos abençoou lá em Gênesis, antes da criação do mundo, Ele mesmo diz isso. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que eu comecei a fazer isso na minha vida já há algum tempo, é entender que eu creio em Jesus, então a obra na cruz foi para mim também, eu sou filha, né? Eu tenho um pai amoroso, um pai abençoador, um pai maravilhoso, generoso, e que eu procuro sempre obedecer a ele, imitar ele. Isso é a base, né? E sempre ler a palavra para cada vez mais, a palavra de Deus, né? Ler cada vez mais para cada vez mais conhecer ele, conhecer as promessas dele, conhecer as bênçãos dele, para eu poder viver, para eu saber aquilo que eu tenho que fazer. Então esse vídeo não é exaustivo, mas é uma base para você dizer, opa, eu não faço isso. Né? A primeira coisa que eu quero te perguntar, você lê a palavra, você ora, conversa com Deus, você tira um tempo para ouvir Deus, você pede direção para o Espírito Santo, para você acessar essas bênçãos, para você ser guiada para receber essas bênçãos? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te passar, entenda que as bênçãos de Deus são para todos, mas dependem da nossa obediência. Então quero ler para você Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidares de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e guardar aqui é ouvir, guardar, entender e obedecer. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, assim, não é guardar de guardar, tenho guardado aqui, ou ler a Bíblia, fulano tinha que ler, ou ler a Bíblia, tenho que perdoar e orar pelo meu inimigo. Aí eu fecho a Bíblia, meu vizinho brigou comigo, eu viro a cara e não tô nem aí pra ele. Ok? Não é isso. É você obedecer, é você fazer, é você cumprir. As bênçãos de Deus estão disponíveis para todos, né? Mas elas são acessadas através da obediência à sua palavra. Então eu volto a dizer, irresponsabilidade nossa não lermos a palavra. E não tem como eu obedecer algo que eu não conheço. Para eu obedecer a palavra, eu tenho que conhecê-la, eu tenho que ler. Quando decidimos viver de acordo com os mandamentos de Deus e andar em seus caminhos, Ele promete que suas bênçãos virão sobre nós. A obediência é um passo fundamental para acessar essas bênçãos. Então, a primeira coisa sobre eu vou ser abençoada, eu quero acessar as bênçãos, é decidir. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Então, o que eu tenho que fazer para acessar essas bênçãos, para ser uma pessoa abençoada? Eu tenho que primeiro começar decidindo obedecer a Deus. Obedecer aos seus mandamentos, ler a palavra, ter intimidade com Ele, comunhão com Ele, ok? Segunda coisa, confie nas promessas de Deus e creia que Ele deseja te abençoar. Então, creia, né, nas promessas de Deus, na palavra de Deus, ela é verdade. Não é assim, pode ser, eu tô lendo aqui, pode ser que seja. Não, ela é verdade, tá, gente? Ponto final. Então, eu tenho que crer na palavra e eu tenho que crer também que Ele quer me abençoar. Por quê? Porque Ele disse. Então, se Ele diz lá que eu te abençoei antes da criação do mundo, a fundação, e eu te abençoei, pode ir multiplicar. Ele falou isso, mas isso é para Mariazinha, para o Joãozinho, para o Roberto. Para mim, não. Não, eu tenho que crer que a promessa é para mim. Por isso que eu ensino, né, para as minhas alunas a interceder, a orar por si, a orar a palavra para si, orando, declarando a palavra em voz alta na sua casa, colocando o seu nome, colocando você ali na palavra, para eu dizer assim, essa promessa tem o meu nome, é para mim, ok? Então Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de lhes dar um futuro e uma esperança.
Deus tem planos bons para a nossa vida e Ele deseja nos abençoar de maneira abundante. Muitas vezes a dúvida pode nos impedir de experimentar as bênçãos de Deus. Gente, eu fiz um vídeo aqui, deve estar aqui para baixo, sobre como a gente agir quando a gente tem medo, quando a gente tem essa dúvida aí, tá? Então procure e veja que é incrível o vídeo. Precisamos crer, ou seja, ter fé, que Ele é fiel às suas promessas e que Ele tem um futuro de bênçãos preparado para nós. Ele já sabe a vontade de Deus para o nosso futuro, Ele já conhece o nosso futuro, é muito melhor do que a gente pode imaginar. O propósito que a gente tem com Ele, a gente é único, a gente é separado, escolhido, então a gente tem que querer viver esse propósito, fazer isso, né? Mesmo quando não vemos tudo de forma imediata, ok? Então a gente tem que confiar, crer na promessa de Deus, se apropriar dela para a nossa vida, declarar. Terceiro, busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. Gente, essa sua justiça não é só para o outro, tá? Não é que eu queira que Deus faça justiça só para o outro. Quando eu quero para o outro, Ele também vai fazer para mim, tá? E às vezes eu não tô tão alinhada assim, então a gente tem que cuidar com isso, tá, gente? A gente tem que buscar essa justiça tanto para o outro quanto para mim, tá? Então Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que eu digo isso sobre justiça? Porque às vezes a gente olha e diz assim: ai Deus, fulano fez isso para mim, foi tão injusto, ai eu queria que o Senhor fizesse isso com ele. E será que o que eu fiz? Ou para o mesmo fulano ou para outra pessoa? Será que eu não fiz pior? Tá, eu quero que Deus faça isso com ele que me fez isso, mas e o que eu fiz para o outro? Se Deus for a justiça para ele e para mim, então eu aqui vai dar problema. Então pense nisso, tá? Cuidado, cuide com os nossos atos. Muitas vezes, e isso é difícil, tá, gente? Não é fácil também entender isso, viver, até porque a gente tem que pedir perdão pelo que a gente fez, cuidar com o que a gente vai fazer daqui para frente, então tem que tomar todo esse cuidado. Muitas vezes buscamos as bênçãos de Deus sem dar a devida prioridade àquilo que realmente importa, o reino de Deus. Então, às vezes a gente quer a bênção, principalmente material. Ah, quero prosperar, quero prosperar, quero prosperar. Ou vou lá, aprendo sobre dízimo, oferta, daí dou dízimo e oferta, e aí? Mas eu não dou de todo o coração, não faço certo, não faço direito, não faço com propósito, e aí? Daí as bênçãos não vêm, eu culpo Deus, aí eu digo que dar dízimo não adianta. A verdadeira chave para acessar as bênçãos de Deus é colocar Deus e sua vontade em primeiro lugar em nossa vida. Então é dizer: Deus, eu saio do centro da minha vida, eu quero alinhar o meu coração e a minha vontade a Ti. Aí pode me perguntar, né, Gisele, mas como que eu sei quando que é a vontade de Deus? Quanto mais você ler a palavra, mais você estiver alinhada com Deus, a tua vontade já vai ficar parecida com a dele, sabe? Você vai acabar fazendo isso, é incrível, tá? Quanto mais a gente lê, mais a gente conhece Deus, mais a gente vai querendo imitar Jesus, imitar Deus, obedecer a Ele, cumprir os mandamentos dele, então isso vai ficando automático, nosso coração vai ficando alinhado. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, Ele promete que todas as outras coisas que precisamos serão acrescentadas. Então pergunte para Deus: Deus, o que eu tenho que fazer? Qual é a área da minha vida que não está em acordo contigo, não está legal para ti, o Senhor quer que mude, que transforme, me diga o que é que eu quero fazer, porque eu quero te obedecer, eu quero receber as suas bênçãos. Lembrando que o que o Senhor já fez por mim já é mais do que o suficiente, que é dar Jesus na cruz e eu ser protegida, restaurada, a vida eterna, ok? Separada, santificada, justificada. 4. Seja grata e contente com o que Deus já te deu. Daí é o que eu estava falando, né? Filipenses 4, 11 e 13 diz assim: não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Gente, não estou dizendo aqui sobre temos que ser pobre, não é isso, tá? E nem da prosperidade que todos os bens materiais, mas Deus, Ele acrescenta tudo, Ele dá a provisão diária. Sei que o que é passar necessidade, sei o que é ter abundância. Em toda e qualquer situação já aprendi o segredo de estar satisfeito, tanto tendo fartura como padecendo necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo, ele tinha ou não tinha, era pouco ou era muito. Por que ele estava satisfeito, independente da situação? Porque ele botou aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Paulo, com muito ou com pouco, ele estava em Jesus Cristo. Ele estava com Jesus Cristo. Era tudo para Jesus Cristo. Então esse é o segredo. A gratidão abre a porta para mais bênçãos. Então, mesmo tendo pouco, ele estava agradecendo. Mesmo tendo muito, ele estava agradecendo. Porque ele sabia que o pouco ou muito sempre vinha de Deus. Muitas vezes não conseguimos acessar as bênçãos de Deus porque não estamos contentes com o que Ele já nos deu. E lembre-se, é a obra na cruz.
Deus nos chama a ser gratos em todas as circunstâncias. A gratidão é uma chave poderosa que abre a vida para que mais bênçãos fluam sobre nossa vida. E eu tinha muito, assim, com outras questões de um Deus severo, longe, distante, que abençoava os outros e não a mim. Quando eu ressignifiquei isso, vamos usar essa palavra, quando eu tive intimidade com Deus, quando eu me reaproximei dele, quando eu coloquei ele no lugar certinho e eu também, como um pai amoroso, maravilhoso, que abençoa, as minhas atitudes mudaram, né? O meu olhar sobre ele também mudou. Então é incrível, gente, se dedique. E é porque a gente vai fazendo isso de glória em glória, de pouquinho em pouquinho, é uma intimidade que vai crescendo a cada momento. Então faça isso, se dedique. Quinta coisa, seja generoso e abençoe os outros. Lucas 6,38 diz assim: dai e ser-vo-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos deitarão no seu regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Gente, aqui antes de trazer reflexão para vocês, eu quero trazer sempre pra gente, eu já trouxe em vários vídeos, quem me acompanha aqui sabe, cuidar com uma coisa que a gente diz, ponto de vista. Não, porque do meu ponto de vista, né, ou ai, não, eu não fui injusta com tal pessoa, porque ai, eu fiz isso, eu não gostava mais dela, não dava mais certo eu e ela. Gente, tem que cuidar, tá? O que é certo, o que é verdade, tá? E nem o que é certo, o que é errado também depende da circunstância e até de uma questão cultural, mas o que é verdade, né? Eu tenho que cumprir a palavra independente do meu ponto de vista. Ah, mas aquela pessoa me ofendeu, eu não tava mais dando certo com aquela pessoa, então eu fui lá, deixei ela, abandonei, sacaneei, roubei. Cuidado, tá? Enganei. Então, cuidado, tá? O que é verdade, é Jesus Cristo, tá na palavra. Ela é absoluta. O resto, entre certo e errado, cuidado com o seu ponto de vista, para você não puxar pro seu ego, tá? As bênçãos de Deus não são apenas para nós, elas também têm o propósito de abençoar os outros. Quando somos generosos e abençoamos o próximo, estamos abrindo a porta para que Deus nos abençoe ainda mais. Deus usa a generosidade para nos abençoar de forma abundante, e nossa disposição em abençoar os outros é uma forma de acessar suas bênçãos. Uma coisa que eu até não coloquei aqui para vocês, claro, porque ele não é exaustivo o texto, como eu falei, né, o vídeo, mas uma coisa assim, aprendam, estudem sobre ser mordomo, né, tem muito a ver com generosidade também, de a gente saber que a gente está aqui usufruindo das coisas que Deus tem para nos dar, né, e nos emprestar, para a gente governar, para a gente multiplicar, né, a parábola dos talentos, para a gente transbordar para os outros, para a gente dar bons frutos. Então, sobre ser mordomo, não achar que as coisas são nossas, que a gente não pode dividir, não pode ser generoso, né? Porque daí a gente retém para nós, a gente deixa de ser um rio que flui para ser só represa, tá? Então tem que cuidar, isso tem muito a ver com ganância, né? Então temos que cuidar, certo? As bênçãos de Deus estão ao alcance de todos nós, mas elas dependem de nossa obediência, fé e da nossa busca constante pela presença de Deus e pela vontade dele, né? Em obedecer ele também. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, somos gratos pelo que ele já nos deu e vivemos de acordo com os seus princípios. Estamos de fato acessando a abundância das bênçãos que ele tem para nós. Não se esqueça, Deus deseja te abençoar e quando você alinha a sua vida aos propósitos de Deus, as bênçãos fluem de maneira natural. Só que, gente, lembrando, algumas bênçãos vêm mais rápido, outras mais devagar. Às vezes, para algumas pessoas vem mais rápido, outras mais devagar. Por isso também eu fiz já alguns vídeos sobre o que pode sabotar o seu propósito com Deus, o que pode estar impedindo você, o sentimento de medo. Então, a gente ter esse cuidado, né? De saber que a gente não pode se comparar com a vida dos outros. Então, se inscreve nesse canal novamente, comente aqui, eu quero ter uma vida abundante, né? Comente, compartilhe com as pessoas e fique nesse canal, porque todos os dias a gente bota um vídeo para edificar a sua vida com Deus. E até o próximo vídeo. Eu sou Gisele Ende, sou mentora de mulheres que, assim como você, procura edificar a sua vida espiritual, crescer mais a sua fé, o seu poder de oração, ativando dentro de si essa conexão com o Pai, né? Aprendendo a orar. Gisele, eu gostaria de aprender a orar mais por mim. Então venha fazer parte do método Poder da Oração e ative dentro de você para você orar pelos outros, pela sua família, blindando, protegendo a sua família. Ai, Gisele, eu gosto de louvar. Tem como orar louvando? Tem. Eu te ensino, eu te ajudo, eu te mostro. Então não perca a oportunidade, né? Venha fazer parte desse método que transforma vidas em todas as áreas e seja uma mulher sábia. Invista em você.